Olá, Virgens, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos começar com mais uma leitura atemporal geral aqui para o signo de vocês. Tudo que vocês precisam saber para ter o melhor entendimento sobre o que vai sair aqui está marcado na descrição. Eu peço que vocês vejam essa leitura com calma, pois o que é para vocês nem sempre aparece no começo, às vezes é no meio, no final. E peço também ajuda nas curtidas, pois assim vocês impulsionam mais o vídeo, fazendo com que ele alcance outras pessoas que também estejam precisando de alguma mensagem que vai sair aqui. Se você não é inscrito ou inscrita, convido a estar se inscrevendo, ativando o sininho de notificações para serem avisados e avisadas sobre os próximos vídeos. Compartilhe se possível. E quem sentir de realizar alguma contribuição para o canal através do Pix, a chave está na descrição. Agradeço desde já. E desejo aqui que Exu abra os caminhos de todos, Hecate traga luz aos momentos de escuridão, Pombagira traga o estímulo à vida sempre que necessário for. Pelo poder desses nomes eu peço inspiração para trazer mensagens, orientações e previsões para os nativos de Virgem. E agradeço aqui pela oportunidade, pela força e pela proteção para trazer mensagens em nome da espiritualidade. Laranjo, Examujubá, Om Namah Shivaya. Gente, eu vou abrir aqui com um angelário, tá? Aí eu vou usar um tarô específico para trazer poderes potenciais e talentos. E depois outro tarô para trazer uma leitura de escaravelho, que vai abrir vários pontos para vocês. Vamos lá. O que a Virgem precisa saber nesse momento? Chateel, o anjo do silêncio. Keter, espiritualidade, a coroa. Israfel, o anjo do som. Netzach, Gabriel, o anjo dos arautos. Remiel, o anjo das visões. Virgem, em primeiro momento, eu tenho que dizer a vocês que uma história na vida de vocês vai chegar ao fim, no sentido de conclusão, tá? Só que aqui é uma situação muito dual, porque não está falando de chegar ao fim, de ser algo positivo ou negativo, é apenas um assunto que vai se concluir. E para cada um isso vai ser muito diferente. Por quê? Essa carta aqui, ela tem uma dualidade de uma trombeta sendo tocada, mas que o som dessa trombeta, que indica uma conclusão, um veredito, um bater de martelo, o som dessa trombeta que representa tudo isso é muito prazeroso de se escutar para algumas pessoas e para outras não. Ou seja, algum assunto aqui vai se concluir e para alguns vai ser algo agradável, para outros não. E dentro da sua própria vida, essa situação se conclui sendo agradável também para uns e para outros não. Então, tudo aqui é muito de acordo com o merecimento de vocês nessa parte, tá? Chateel, que é a primeira carta que veio, é como essa mensagem. Tem uma percepção onde antes não se via nada. É um assunto que isso daqui envolve alguma comunicação com o anjo do silêncio. É um assunto que, vamos dizer assim, que é como se durante muito tempo esse assunto estivesse parado, travado, paralisado. É isso que está me trazendo essa atmosfera de silêncio. Um assunto que está intocado. Só que é dentro disso que algum movimento novo começa. E atrelado a uma alta espiritualidade.
que vai fazer com que essa situação que antes estava paralisada e que às vezes dependia de uma comunicação, se encerre. Se conclua, sabe? É como se o próprio parar de um assunto fizesse alguém que está envolvido nesse assunto meio que sem perceber fazer alguma coisa, sabe? Porque o Chateiel, ele passa aquela coisa do silêncio, o silêncio em que você percebe algo valioso, o silêncio em que você percebe algo muito bom. Sabe quando você de repente está numa questão meio confusa? Aí você para acalmar os pensamentos e acalma a mente, respira, faz uma técnica de meditação e nesse transe de o teu eu todo tranquilo, você tem uma visão que você não tinha antes quando sua mente estava turbulenta. É mais ou menos isso, Chateiel. As cartas desse oráculo, elas são explicadas por uma espécie de poema, né? Uma espécie de poeminha. Aí é uma coisa de Chateiel meio... é até bonitinho de ler. É uma coisa no silêncio, com tudo parado. Quando acha que não existe nenhum som, de repente uma forma divina surge em meio a tudo isso. Né, é um poema para dar vida à atmosfera da carta, para a gente se conectar. E é isso que está me trazendo. Tem algo parado na vida de vocês que não vai para um lado nem para o outro. Isso pode estar ligado a alguma comunicação ter que acontecer para que exista uma resolução. Eu sei que dentro disso tem algo meio inesperado para acontecer. Dentro desse silêncio, nesse assunto parado. E isso está ligado à intervenção divina. Por Keter, a esfera espiritual mais alta de todas, está ligado à influência divina. Só que o divino entra nisso, concluindo a situação, finalizando. Eu não sei se existe isso. Eu sei que processos, né, quando os processos não têm... Processos judiciais são arquivados. Eu não estou falando que é sobre processo judicial, tá, gente? É só o que veio na cabeça. Dizem que processos judiciais são arquivados, né? Quando, de alguma forma, assim, se considera algo meio que sem resolução. Eu não sei se um processo pode ser cancelado por não ter resolução. Aqui é mais ou menos algo assim, entendeu? É como se algo... A impressão que dá... É como se um assunto que não se desenvolve, que não tem como fluir, sabe? Tá paralisada a coisa aqui. É como se o divino desse a própria falta de resolução do assunto como a própria conclusão. Sabe? Tipo, alguma situação na tua vida que é assim, ninguém se mexe pra nada, ninguém faz nada, ninguém toca no assunto, ninguém se move, ok. Essa é a melhor conclusão da situação. Sabe? É isso que deve ser. Não consigo ver outra coisa aqui. Me dá a impressão que esse assunto, olhando para Israfel, que conclui tudo, me dá a impressão que esse assunto aqui, no qual a espiritualidade intervém, é um assunto que teve o seu tempo para ser movido. Ele teve o seu tempo para ser movido, mas o próprio silêncio aqui, representado por Chateiel, já se mostra como a solução. O próprio silêncio, representado como Chateiel, que pode ser também uma paralisia diante de um assunto que precisaria de uma voz, de uma comunicação, o próprio não fazer nada já é a solução. As leis divinas enxergam isso já como a conclusão. Aí algo vem e encerra, toca a trombeta. É isso. Ai, gente, deixaram a porta aberta de novo. Agora esse cachorro vai ficar latindo. Não reparem. Não reparem. Eu não tenho raiva de cachorro, gente. Eu tenho raiva de dono. Sem noção. Sabe? Enfim. Raiva de dono não, né? A pessoa é uma pessoa muito legal, a dona do cachorro, o dono do cachorro também.
São maravilhosos. Tô falando assim, modo de falar. Ai, ai. Porque o cachorro tem uma voz que ecoa nos planos e eles deixam o cachorro com a porta aberta e saem, deixam a porta aberta, só com a grade pro cachorro ficar latindo e emanando, né? A vozinha confortável de se escutar dele. Mas aqui é isso, Virgem. Tem algum assunto aqui que é um... Sabe, é meio que o silêncio é a resposta, só que de tanto tempo, numa situação, de tanto tempo que o silêncio foi a resposta, isso meio que entra dentro das leis divinas superiores, dentro das leis superiores da natureza, e se conclui. É isso que tinha pra ser, sabe? É isso que tinha pra ser. Se aqui eu tô falando de uma relação, vou tentar dar exemplos. Se aqui eu tô falando de uma relação, de qualquer nível que seja, entre familiares, entre amor romântico, entre amizades, entre parceria profissional, aonde dentro dessa relação algo precisava ser decidido, se concluir, porém ocorreu um desdenhar de ambas as partes para não resolver a situação, é como dizer que vai acontecer alguma coisa aqui que vai definir que é isso que vai existir daqui para frente. Que os envolvidos estão livres de terem que resolver qualquer coisa. Viu a questão de justiça aqui. Tem processo sendo arquivado. Eu não sei se um processo chega a ser cancelado pela impossibilidade de resolução. Eu não sei se isso existe. Mas se existir, pode ser isso também. Pode ser isso também, tipo um processo que um juiz olhe e veja uma causa, tipo, como... Não é que é inútil, mas tem processos que realmente só serve para encher a cabeça do juiz. Tem processo que um juiz olha, tipo, que besteira, sabe? Tipo, tá gastando tempo... O tempo dos tribunais com uma coisa dessa. Aí, além de ser uma coisa, uma besteira, às vezes é uma coisa que a resolução não dá em nada para nenhum dos lados. Sabe? Tem uma coisa aqui, se for processo judicial, de algo meio que fica sem resposta durante um tempo, e isso já é como a coisa vai ficar. Ou é um processo sendo arquivado, não sei se chega a ser cancelado por um juiz no processo. Aqui pode, se houver essa possibilidade, podemos estar falando de um processo judicial sendo cancelado pelo fato de o juiz, com seu entendimento de leis, não achar, não considerar, ver que verdadeiramente é um processo que não tem como ser útil para nada, para nenhum dos lados. Eu sei que tem essa coisa aqui, para quem perceber essa leitura, de alguma situação na vida de vocês, parada, onde nada se resolve, alguma lei superior na natureza, na existência, observando isso e dando isso como tocando a trombeta. É assim que vai ficar. Por quê? Porque de agora, já que assim vai ficar, cada um continua evoluindo para um canto. Entre os envolvidos, né? Tem um acontecimento que vai definir. Tipo, a coisa não vai sair dessa situação justamente para liberar os envolvidos para viverem suas vidas. Seja lá se for você e mais alguém, ou um grupo, ou uma família, seja lá o que for. Tem essa coisa que o silêncio foi durante muito tempo a resposta, e agora é a definição final das coisas. É assim que vai ser, e cada um segue o seu caminho, de alguma forma. Tá muito abstrata a energia. Isso pode ser aplicado em toda área, em toda situação. Pode ser que muitos virginianos tenham um proveito dessa mensagem. Quando fica abstrato demais e não consigo encaixar, normalmente realmente é para muita gente, para uma massa. Sempre é, né? Mas quando fica abstrato é uma massa maior do que a massa comum.
Netzach Gabriel, o anjo dos arautos. Com Remiel, o anjo das visões. Eu tô falando com virginianos aqui que vocês vocês estão sustentando alguma coisa na vida de vocês que pode estar trazendo uma sensação de peso, só que isso, ao mesmo tempo que você sustenta isso, está te fortalecendo. Eu não estou falando de algo injusto aqui. É uma situação meio que como se vocês estivessem aprendendo a lidar com a própria grandeza. Porque quando a gente fala de árvore da vida cabalística, todas as sefirás são uma só. A diferença entre as sefirás são fases de evolução. Se você olha para a árvore da vida, você vê 10 sefirá. Na verdade, não são 10 sefirá. São 10 fases de evolução de uma única coisa, acontecendo simultaneamente dentro do homem, dentro dos animais, dentro da natureza, dentro dos planos. Aqui, Netzach está recebendo, é a Sefirá que recebe os fluxos das Sefirás anteriores e de cima. Então por isso está representado aqui como um ser meio que curvado, carregando todo mundo nas costas, né? Só que, porém, também, aqui, por Netzach ser a esfera da natureza, você já vê que já tem a água, a formação da vida, etc e tal. Então aqui Sefirot, a Netzach já foi outras esferas de evolução. Então é como se vocês estivessem segurando o próprio peso. A própria grandeza de serem quem são pode estar pesando. Mas isso não é exatamente ruim. É meio, vamos colocar assim, sabe quando falam a dor do crescimento? Que uma criança está tendo a dor do crescimento? Ou quando você começa a fazer academia, aí tem aquelas dores que você tem que superar para continuar em frente. Eu estou falando com virginianos que vocês estão meio que nesse peso. Se vocês observarem com frieza, algum cansaço que você está tendo, alguma coisa nesse sentido, não vem de algo ruim. Vem de você estar aprendendo a lidar consigo mesmo, com a sua rotina, né? Se é uma questão de mediunidade, é a questão de uma sensibilidade que você está aprendendo a lidar, a tatear. Entende? De alguma forma aqui, Virgem, tem um peso, um cansaço, mas ele está muito ligado a você estar lidando com algo grande dentro de você. É meio que uma adaptação para lidar com a própria potência, em algum sentido, entende? E aqui com Gabriel, o anjo dos arautos, vai ter alguma intervenção no sentido de te dar uma ajuda para isso. De te mostrar um caminho, uma solução para te ajudar a você aprender a dominar logo essa sua potência essa sua potência toda. Seja um poder, seja uma força, seja uma capacidade. Entende? Gabriel, anjo dos arautos, ele vem meio que o poeminha, né, dessa carta, mais ou menos aquele que abre o farol na escuridão, né, etc. Que aponta o caminho, mas que vem dando as soluções também. Esse peso não é exatamente algo ruim, como eu falei para vocês, mas é algo que você merece uma ajuda. Tem uma ajuda aqui sobre como lidar com essa coisa de poder pessoal, de grandeza pessoal, sabe? Eu vou ser bem sincero aqui, eu não quero que todo mundo pegue só porque eu tô falando, vão verificar de forma segura através de alguém que atenda vocês diretamente, ou através da sua autoanálise, da sua boa reflexão. Alguém aqui, alguém, não sei quantas pessoas, nem que seja só uma, vocês podem ter um guia espiritual tão forte em vocês, mas tão forte, mas tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que a aproximação desse guia, quando irradia, pode deixar os seus sentidos balançados. E esse guia ele pode estar muito perto, constantemente, por algum motivo, para te proteger ou até para te ensinar a se fortalecer, para logo chegar o momento de você trabalhar com a energia dele de forma mais intensa.
Então vocês podem sentir nesse caso de um guia espiritual irradiando constantemente, vocês podem sentir uma certa sensação de leseira no dia a dia. Não é exatamente cansaço, uma certa sensação de leseira em que faça tudo que você faz ficar um pouquinho mais pesado do que já é. Então assim, se você vai lavar louça, você tem que fazer um pouco mais de esforço em se controlar. Você tem que, sabe, é como se fosse uma leve embriaguez, entende? Então você tem que ter um esforço maior em tomar cuidado com o que você faz. Só que aqui, essa proximidade desse guia não é para te fazer mal. É para que você tome uma atitude para aprender a se fortalecer e trabalhar junto com essa energia. Entende? Alguns podem estar passando por isso em situação mediúnica. Independente se é uma grande luz espiritual, um grande poder mágico, ou se é um guia espiritual irradiando constantemente, tem algo aqui que vai apontar a solução para vocês aprenderem a lidar com isso, com o Anjo Gabriel. Tem um direcionamento, uma instrução, te ensinando a lidar com isso que na verdade simplesmente é seu. Não é um peso externo, não é um peso injusto. É aqui você aprendendo a lidar com a sua força, de um certo modo. Só que, além de você ter a solução, você ainda vai entender o porquê. Ramiel, o anjo das visões. Aqui, ó, já estou conectando tanto com a energia que já estou até com dificuldade de falar. Ai, eu absorvo às vezes algumas coisas, mas não é nem o absorver aqui, é a conexão. Já é a terceira leitura e hoje saíram leituras bem longas. Aqui tem Ramiel, o anjo das visões. Tem um porquê, tá? Vocês desenvolverem essa força, esse poder, desenvolverem essa intimidade com a presença desse guia, de modo a aprenderem a lidar com a sensação desse guia de um modo normal, sem precisar fazer força. É como se fosse andar da bicicleta, entende? Tem um porquê. No sentido da missão, de vocês trabalharem. Se for uma questão de mediunidade, vocês têm um caminho. Porque Ramiel, ele vem colocando um olhar à frente, revelando o porquê de algo, mostrando um caminho, o olhar que mostra o que vai se fazer com isso daqui. Entende? Se é uma questão mediúnica, é alguns de vocês realmente desenvolvendo um tato melhor, uma firmeza melhor nessa mediunidade para terem um trabalho espiritual usando a mediunidade. Se é uma questão de poderes mágicos e psíquicos, vocês vão aprender a lidar com isso e vão trabalhar com isso mais à frente. De alguma forma, isso representa poder interior. Aqui alguns podem estar cansados no sentido de estudos também. Só que esse estudo que você está se dedicando e que está te deixando cansado é realmente o que vai te trazer um bom crescimento e um bom uso de todo esse conhecimento na sua vida, na esfera profissional. E logo vocês vão estar acostumados. Vocês vão conseguir se adequar a isso, né? Bom, eu vou aqui marcar o título e já volto com a outra parte. Voltando aqui, Virgem, vamos lá. Pelos poderes divinos, quais são os poderes, potenciais e talentos que os virginianos possuem e devem tomar consciência para benefício próprio? Quatro de paus. Pagem de copas.
Cavaleiro de Paus. Desculpa, gente, eu acabei de almoçar. Faz uns 20 minutos, na verdade. Mas eu tomo água, né, então. Gente, tem 2 seres nesse tarô específico que eu não me recordo bem das atribuições. São um deles. Essa parte eu vou usar atribuições também dos seres que estão como adicionais no tarô. Eles não fazem parte do tarô. Então é sobre esses seres que são adicionais no tarô. Os 2 que eu não tenho de forma bem decorada as atribuições para trazer a mensagem para vocês, tá? Bom, vamos lá. Já era o que eu suspeitava aqui. Virgem, é o seguinte. 4 de paus, Pajem de copas, Cavaleiro de paus. Os poderes de vocês, eles vêm dentro de uma situação que representa... são poderes ligados à estruturação de parcerias e influência. Tá? Só que calma. Então, primeiramente, esses poderes eles tendem a vir nessa situação, onde sempre que você puder conquistar algo através da influência, do magnetismo sobre parcerias. Só que qual é o problema aqui, Virgem? É um poder que pode virar contra você, se você não tomar cuidado, tá? Pode virar contra você. Aqui. Porque da forma como eu estou adaptando para trazer essa mensagem, nem todos os poderes eles são, vamos dizer assim, fáceis de lidar, e nem todos são 100% seguros. Alguns sim, outros não. Outros não, né? Nãos. A gente não repara, eu já falei. É a terceira leitura, já gastei tempo pra caramba, já tô na inebriação aqui. Já tô na brisa do tarô. Primeiro, aqui, o que vocês determinarem na vida de vocês e trabalharem para terem de volta, no sentido daquilo que te pertence, você vai ter. Então o fato de vocês terem esses poderes não significa que vocês vão fechar os olhos e vão falar e vai acontecer. Vocês têm que tomar alguma ação. Eu estou falando de poderes que se mostram como favoráveis a vocês e vocês têm que agir dentro disso. Então o primeiro coisa que eu tenho a falar, você tem um favorecimento para trabalhar em resgatar coisas que tiraram de você. Seja por perda ou roubo. Isso a nível amplo também. Se você perdeu coisas na tua vida, você aqui consegue ter um favorecimento para ter essas coisas de volta. Coisas que são suas. Não estou falando de sensação de posse sobre pessoas. Que tem gente, eu perdi. Ninguém perde ninguém porque ninguém é de ninguém. As pessoas estão do lado uma da outra quando querem estar. Estou falando de situações que são do seu direito, um trabalho merecido, um objetivo que você julga que perdeu, sabe? Ou algo foi roubado de você. Aqui é como dizer que se você decidir trabalhar espiritualmente e magicamente para ter algo de volta que foi perdido ou roubado, você vai ter. Existe uma grande predisposição para alguns a desenvolverem poderes oraculares, porque esse ser também vai falar sobre as verdades de passado, presente e futuro, além de desocultamento de magia. Estudem sobre desocultamento de magia, tipo como desocultar magia. Vão buscar dentro dos caminhos de vocês, cada um vai ter uma forma de fazer isso, né? Em matriz africana é muito comum fazer oferenda para Exu Capa Preta e Exu Caveira, sabe? Aí em bruxaria vai ter outros contextos, vai ter outras situações. Cada caminho, conhecimento sobre como fazer as coisas não falta. Cada um busca suas coisas. Mas aqui é como dizer que tem uma energia com essa coisa de você conseguir de volta o que foi roubado, você conseguir desocultar magia, ter de volta o que foi perdido, conhecer passado, presente e futuro.
É como dizer que tem uma energia aqui, Virgem, é que injustiça vocês só passam se vocês quiserem. Tem forças espirituais na sua vida esperando, simplesmente esperando, que você trabalhe com elas para a recuperação daquilo que foi tirado de você, seja por roubo ou perda, e para desvendar qualquer coisa que esteja oculta na sua vida, te prejudicando. Só que vocês devem agir em nome disso, vocês devem trabalhar magicamente para isso. Agora sim, tem essas duas cartas trazem seres perigosos, que não é bom se criar uma sensação de segurança ao lidar com eles. O que eu vou falar aqui sobre Daimons é uma coisa que ninguém vai encontrar uma explicação sobre isso superficial por digitar. Isso é uma conclusão diante de muitos estudos. Daimons são poderes divinos e, consequentemente, também poderes humanos. É a nossa parte oculta, que a gente precisa aprender a lidar, a integrar e a direcionar de forma inteligente. Só que essa parte oculta nossa, ela está muito próxima da natureza primitiva. E nós, como seres humanos, para uma vida saudável, a gente tem que viver em equilíbrio. Se a natureza primitiva tomar conta, já era. Então o que eu vou falar aqui é para vocês tomarem muito cuidado. Existe aqui uma capacidade de que vocês podem adorar, alguns podem adorar, amar isso daqui, né? Mas criar uma sensação de segurança sobre isso é perigoso. A capacidade de vencer qualquer embate entre pessoas através da vantagem de se conhecer por uma espécie de sensibilidade telepática quais são as intenções de quem você está no embate. Só que isso também envolve embate amoroso. Por exemplo, dentro de uma conquista amorosa, se entra nessa coisa de jogo de sedução, acaba sendo uma luta também. Então aqui é embate, é tanto um embate para ver quem ganha numa conquista amorosa, quem seduz quem, porque às vezes fica uma frescura de uma guerra, né? Assim como também o embate de uma briga, de uma inimizade. É como dizer que alguns de vocês têm uma capacidade, uma sensibilidade um tanto telepática de entender qual a vibração de quem você tem que vencer. Seja um inimigo ou uma pessoa que está resistindo amorosamente a você. Se vocês desenvolverem um trabalho consciente de perceber a vibração do outro, perceber a aura do outro, perceber sinais subliminares, assim, de expressões, sabe? Não é nem subliminares, mas sinais inconscientes. Se vocês se desenvolverem nessa arte de se especializarem em sentirem ao máximo a profundidade do outro, você vai ter uma grande vantagem para vencer qualquer pessoa que se coloque como um inimigo na tua vida. Não para destruir alguém, para vencer alguém que entre na sua vida como uma inimizade. Alguém que se posicione como um inimigo dentro dos teus caminhos. E no que diz respeito ao amor, também para ludibriar e para quebrar todas as barreiras de alguém, de modo a conseguir não manipular, mas entrar na vibração da outra pessoa de modo aonde você atravessa as barreiras dela. Só que essa é uma energia perigosa, porque ela parte de uma inteligência primitiva de pura astúcia. De pura astúcia. Então você pode acabar também tropeçando no abuso desse poder. Isso é muito sério. Você pode acabar tropeçando no abuso desse poder, de ter vantagem sobre o outro, entende? Por uma sensibilidade. A chance aqui de cair nisso e tropeçar é extremo se você não medir, se você abusar, se você realmente não tiver amparado ou amparada por uma energia divina ao fazer isso, por uma motivação divina. Se for coisa feita só pelo ego, acabou.
você cai na sua própria armadilha de manipulação. Então é algo a ser utilizado aqui apenas em necessidade extrema, tá? Apenas em necessidade extrema. Tem uma coisa dessa mesma sensibilidade também vocês estarem conseguindo acessar coisas divinas. Sim, experiências divinas, segredos divinos. Só que são segredos assim muito do tipo coisas não encontradas em livros, sabe? Tipo, é como se você encontrasse um jeito muito próprio e particular dentro da sua mediunidade e que não está em livro nenhum, mas é um jeito relacionado ao teu DNA energético, de como se conectar com uma planta e extrair uma força dela imediatamente e se curar desse modo. De forma imediata. Tocar uma planta e puxar a energia da planta para você. Só que de uma forma muito individual. Segredos. Só que assim, nada dessas vantagens deve ter abuso, porque aqui basicamente é uma energia de você conseguir entrar dentro de tudo que é vivo, através da sua sensibilidade, sejam seres humanos, animais, plantas, e conseguir nesse contato ter alguma vantagem. Só que é o que eu falei, tem muita astúcia aqui também. Só que essa astúcia, como ela vem de uma inteligência primitiva, de um aspecto da natureza que é muito primitivo, é como se fosse uma astúcia que você está absorvendo daquele poder, mas a todo momento tem uma serpente ali te olhando. No momento onde sobe a cabeça e você se achou demais, a serpente te pica. Então é um poder a ser usado com muito cuidado e amparado por forças divinas. Essa coisa de a capacidade de entrar, seja na mente, no coração das pessoas, sabe, extrair por poder das coisas. Tome cuidado. Tome cuidado. Sabe, aqui é uma chance de repente, vocês ficarem tão apaixonados por isso, pela vantagem, e desenvolverem amor por essa coisa da vantagem, e vocês podem se perder nisso. Porque é como se fosse um poder muito sedutor, em que qualquer deslize, você tropeça. Então não é que é um poder a não ser usado, mas algo a ser usado com muita ética, se for necessário e amparado por uma força divina como o equilíbrio, o ponto de equilíbrio disso. O ponto de equilíbrio, não de forma só sustentada no ego. Agora tem a parte perigosérrima, né? E aqui eu vou ser bem direto porque não tem muito o que desenvolver, não. O negócio é reto e direto. Eu tô falando com os virginianos aqui que vocês podem ter uma energia magnética, de magnetismo, e aqui não é o magnetismo de atração, é o magnetismo de atrair para si uma força de manifestação da natureza para dar potência a um poder seu. É uma energia dupla também. Vocês estão cheios de energia dupla aqui. Energia de se você fizer, você recebe. Se você não tomar cuidado. Tipo, você quer, mas tem um teste, sabe? Você quer isso? Ok, mas você vai ter que ter um teste sobre esse poder que você quer usar. A capacidade de... Eu vou falar isso de forma simbólica. De através de energias finalizar alguém. Vocês têm poder para realmente colocar fim em alguém através do direcionamento de energia. Só que é uma força que cada vez que você usar, você vai ter que passar por isso também. Você vai ter que passar pelo enfrentamento disso que você está desejando pelo outro. Entende? Então assim, você pediu o fim de alguém, vamos ver
se você consegue lidar com o seu próprio fim. Entende? Se você vencer o seu próprio fim, aí talvez você consiga dominar essa força. Então é algo a não ser abusado. É tipo um poder aqui que ele vai provocar totalmente a inteligência divina a jogar imediatamente de você, em cima de você aquilo que você está pedindo para o outro. E não é uma situação assim, eu pedi o fim de alguém, então se eu passar nesse teste de continuar em pé, eu vou dominar esse poder de finalizar as pessoas e vou poder finalizar pessoas através de magia à torta direita? Não, não é exatamente isso. Não é exatamente isso. Mas é uma força que ela parte de dentro de você para fora. Ela vem do teu espiritual mais primitivo e sombrio para ser redirecionada para fora. Como você acha que o teu eu harmonioso vai lidar ao processar, trazendo de dentro para fora, uma energia de colocar fim em alguém? O seu eu também vai sentir isso. Entende? Então isso daqui é apenas e eu tô falando de magia, tá, gente? É apenas um estado de extrema necessidade, única das únicas, das únicas, das únicas, das únicas, saída mesmo. É por amparo de Deus, é por amparo divino, não é uma coisa para você brincar. Não é uma coisa para você brincar. Entende? Tem que ter muita justiça envolvida nisso. Eu já conheci, já vi pessoas que tiveram que lidar com esse ser, foram, né, chegaram no ponto de necessidade, tipo, não tem jeito, tô lidando com uma situação, a pessoa ela realmente é perigosa, a pessoa ela realmente não aprende, eu tenho que mandar o chicote agora para encerrar, para a pessoa entender, ou ela sai da minha vida, ou na minha vida é o fim dela. Se tratando de magia. Já vi gente lidando com as coisas assim. Foi um relato que eu vi na internet. Né? Eu não conheço a pessoa na verdade. Foi um relato. E para essa pessoa, o desenvolvimento com esse ser que está nesse tarô, a pessoa teve um extremo desconforto, né, durante o ritual. Não aconteceu nada de ruim com a pessoa. Nada, nada. Mas ela falou que a simples presença do ser era algo atormentador. Para falar, para conjurar, para comunicar e direcionar, era algo realmente atormentador e desconfortável. Ou seja, a pessoa teve que sentir a negatividade toda que ela estava querendo direcionar para alguém. Né? A negatividade do ser que realizaria essa cobrança sobre uma pessoa na vida dela, para cima de uma pessoa que estava tentando atacar ele, no caso. Só que no caso dele tinha uma justiça ali. Era algo que chegou no ponto que foi necessário mesmo. Sabe? Chegou no ponto de necessidade. Necessidade real. Então assim, Virgem, aqui é como dizer que vocês podem, não estou falando para todos, e não é porque você está escutando, acho que é para você. Não tem obrigação de ser assertivo para todos. Eu não sei para quem está servindo. Pode ser para uma pessoa só isso daqui. Aqui é como dizer que vocês têm aval para... Quando o assunto é magia, sim, fazerem justiça com as próprias mãos. Só que isso não é um brinquedo. Não é em qualquer momento. Não é por qualquer coisa. Não é por besteirinha. Não é por ego, não é por vaidade. É só se for extremamente necessário. E ainda assim, sendo extremamente necessário, há necessidade de toda uma preparação para lidar com essa justiça com as próprias mãos, espiritualmente falando. Porque é uma energia muito... Esse chicote que você vai segurar, ele é muito denso, até para você segurar. Entende? Aqui eu estou traduzindo tudo isso como poderes humanos. Capacidades humanas. Mas quando a gente vai trazer isso para a esfera de seres espirituais, que é quem está sendo representado aqui, é um ser que, na explicação comum sobre ele, diz que ele pode, realmente, ele é o cancelador de CPF. Sabe?
Só que quem pede pelos serviços dele é a primeira pessoa, que ele vai fazer de tudo para cancelar o CPF. Entende? Por quê? Quando se trata de Goécia, real, de verdade, você tem que saber dominar essa força que você está direcionando, evocando, para que depois sim ela passe a atuar na sua vida a seu serviço. Entende? Então, se você pede uma força de cancelar CPF, você vai ter que dominar isso na tua vida. Aí sim essa força passa a te servir. Às vezes, como eu falei, a pessoa não passa por nada de ruim, mas simplesmente ela vai enfrentar um desconforto extremo que ali no momento do ritual e que pode reverberar em alguma área da vida dela para ela ter isso que ela pediu. Mas aqui é o que eu falei, no caso de vocês, extrema necessidade e com todo o amparo divino, proteção e preparação psicológica e energética. Não é uma coisa a se brincar, vocês têm um aval. Quem é dono dessa leitura, nem que seja uma pessoa só, para aplicar a injustiça com a própria mão. Mas não é de qualquer jeito. E nem por qualquer coisa. Eu vou dar uma pausa aqui que eu vou trazer a leitura dos Escaravelho. Bom, Virgem, vamos começar agora aqui com a leitura dos Escaravelho. O que Virgem deseja nesse momento? Anjo 63, Cavaleiro de Paus, com Anjo 63, Anahuel. Sobre o que você precisa, aqui é o que você deseja, o que você precisa, o Sol. O que você precisa saber? 5 de Copas. O que trabalha contra Virgem? Os Enamorados. O que trabalha a favor de Virgem? O Pendurado. O que Virgem deve abandonar? Três de Paus. O que Virgem deve abraçar? Três de Copas. O que Virgem conquista através de seu poder de ação? Sete de Copas. O que Virgem, o que vem naturalmente até Virgem por consequência de seus atos e esforços? Ou esforços. A força. Virgem, é o seguinte, aqui está colocando que vocês estão querendo se sentir vivos, tá? Se sentir vivos, todo mundo tá se sentindo, né? Eu falo assim, se sentir vivos é apaixonados pela vida, com ânimo, sabe? O prazer pela vida aqui pelo Cavaleiro de Paus. Se vocês estão desejando a energia do Cavaleiro de Paus, vocês podem estar desejando a excitação pela vida, o ânimo pela vida, a paixão pela vida, o fogo para viver a vida, o gás para viver a vida, né? Só que aqui, como necessidade, o Arcano do Sol pede não só para que realmente você trabalhe na manutenção de um estado mental mais positivo e otimista, mas também com que você tenha
contato com a natureza, a luz solar mesmo, né? Mas que também você desenvolva alguma espiritualidade que traga, esteja envolvida na espiritualidade alegria. Alguma prática espiritual que envolva alegria nessa prática espiritual. Por exemplo, os rituais de Umbanda são muito alegres. São muito alegres. Candomblé. Enfim, a religião de matriz africana ela tem muita alegria na ritualística. O hinduísmo nem se fala. Né? Se vocês forem ver algumas festas hindus, é alegria e êxtase. Né? E vai ter outras práticas espirituais. Mas aqui, o porquê está sendo incentivado que você trabalhe na manutenção de um estado mental mais otimista e positivo e inclua na sua vida uma prática espiritual que esteja envolvida com alegria. Porque aqui é como se você estivesse esperando que algo naturalmente te trouxesse a paixão pela vida novamente e esquecendo do poder de você mesmo manifestar isso para si, a paixão que você quer viver. Entende? Então, além do cuidado mental de se manter numa postura otimista e positiva, é também a questão de você, através de práticas espirituais, trazer uma luz para dentro de você através de alegria, sentimentos positivos, etc. Né? Por quê? É isso que vai te tirar de uma frustração aqui, de um estado de 5 de copas, de um lamento. Te dá a condição de sair desse estado e passar a viver um estado positivo. Aqui você tem força para se levantar. Se você tem força para se levantar, é para você descobrir que você é mais forte ainda. Se você fica esperando sempre que há alguma situação chega até você para você melhorar, você não cria poder e fortalecimento na tua vida. Tem hora que, por mais que cansados vocês possam estar, vocês têm que se levantar com as próprias pernas. E aqui o se levantar com as próprias pernas é cultivar um estado mental mais otimista e positivo e cultivar práticas espirituais que envolvam alegria e iluminação interior. Primeira parte. Aí você recupera um ânimo pela vida. Agora sim, a gente tem, trabalhando contra vocês, a energia dos enamorados. A energia dos enamorados. Uma energia dos enamorados trabalhando contra vocês é uma confusão constante, né? De não saber para que caminho ir. É uma inconstância. Eu me sinto atraído por aquela direção. Mas eu também quero ficar aqui. Aquilo é muito belo na minha vida, eu gosto, eu quero ir para aquele lado. Mas tem isso aqui também. Eu fico, para me escolher uma coisa, eu tenho que ficar sem outra. E não sei o que, não sei o que lá, e não sei o que, não sei o que lá. Essa coisa de não se definir em nada. Toma cuidado com situações que te deixem nesse estado, Virgem, tá? Com situações que te deixem nesse estado de não saber o que é certo. Nessas situações, o que você deve fazer? Se mover e deixar o desejo de lado. Porque aqui o desejo do presente nos arcanos enamorados é o fator que te puxa e que te impera. E que veio numa posição do que trabalha contra você. Do que está negativo nesse momento. Ou seja, não permita que incertezas, apegos e desejos te impeçam de andar, tá? Te impeçam de andar. O que está a seu favor? O pendurado. É basicamente você entender que a visão que você tem sobre algo, ela não é real. Uma visão superficial. Você tem que se permitir adquirir novos pontos de vista. É através de se abrir para novos pontos de vista. Se abrir, experienciar novos pontos de vista também. Muita coisa pode ficar mais positiva e se desdobrar nos teus caminhos. De forma que você nem imagina o quanto de alegria podem trazer. 3 de paus é uma carta que está me trazendo aqui no que diz respeito ao que deve ser abandonado, paixão. Do lado dos arcanos dos enamorados, gente,
seja lá o que for, e tendo como favorável, pendurado, e como o que deve ser abraçado um 3 de copas, que fala de alegria, celebração, Virgem. Estou falando com virginianos que vocês estão nesse momento de vida que eu vou dizer. A vida está pedindo para você buscar por novos pontos de vista, buscar por novas percepções, buscar por novas experiências que vão poder abrir para você aqui uma etapa de vida com muita alegria e motivo para celebrar e comemorar. Mas quando a vida te faz esses convites, você fica receoso ou receosa de seguir esse novo em qualquer aspecto que seja, por ter um apego e uma paixão a algo que só te estagna. A característica é essa. A vida te chama para o novo. Ah, mas se eu ficar sem isso daqui? A vida te chama para o novo. Ah, mas eu não vou se mover para lá porque senão eu vou ter que deixar isso daqui. Isso pode ser uma pessoa, pode ser um emprego, pode ser uma ideia, pode ser uma parte do seu eu que você tem que deixar para trás para encontrar uma nova parte do seu eu. Aqui me traz uma ideia de paixão no todo dessa leitura. Paixão por uma estabilidade que é uma prisão. É isso. Paixão por uma estabilidade que é uma prisão. É isso que eu estou sentindo aqui. Porque é como se você estivesse recebendo da vida um convite para entender que no novo, se permitindo se abrir, você tem uma vida cheia de alegria para ser vivida, mas a paixão pela estabilidade te amarra a você sempre ficar no mesmo, na mesma coisa, sempre ficar na mesma. Então se dê a chance aqui de experimentar novas coisas, experienciar, ter novos pontos de vista e experienciar o que esses novos pontos de vista mostram para você, para que assim você veja o quanto você pode ter de novidade ainda na sua vida, para que você viva o inédito. Nossa, peraí, minha boca tá secando. Aqui com o 7 de copas, que veio numa posição sobre o que você pode conquistar pelo seu poder de ação, eu diria o melhor caminho, a melhor escolha, aquilo que é mais valioso dentro de tudo. Só que aqui não fala sobre algo concreto, é meio que um senso, um sentido. Assim, Virgem, você pode passar por muitas situações ainda na sua vida nesse sentido de escolha, de ter que escolher algo, de ter que se mover em uma direção. Se no primeiro momento, onde a necessidade de você tomar uma decisão, se no primeiro momento ali em que isso se apresentar, você identificar o que a sua intuição, seu sentimento mais puro está te apontando como melhor escolha, fizer uma análise clara, fizer esse trabalho de analisar claramente qual é a melhor possibilidade e já tomar atitude para abraçar, você sempre vai conquistar o melhor das oportunidades que irão se apresentar para você, em qualquer contexto que seja. Mas se você enrolar nesse trabalho de análise, no que diz respeito a possibilidades, enrolar, começar a se permitir ser levado para lá e para cá em pensamento, você vai perder oportunidades e não vai conseguir sair do lugar. Então treine a tua mente para ter uma capacidade analítica muito rápida e lógica. Muito rápida e lógica. Nessa parte aqui, o emocional não deve fazer parte.
Nem o extremo emocional, nem o extremo no que diz respeito aos movimentos dos pensamentos. Tudo que se apresentar na sua vida como opções, busque treinar uma capacidade lógica para ter uma análise rápida sobre o que é vantajoso. Para que você dê o bote nas suas possibilidades, quando o assunto for opções, rápido. Se você se colocar nessa postura de ação, você sempre vai estar tendo alguma vantagem, sempre que precisar tomar alguma decisão. Entende? Tome cuidado com as ondas mentais e emocionais que ficam te arrastando para lá e para cá e podem te amarrar. Agora, o que vem até você como consequência de seus atos e esforços, ou seja, não é exatamente de graça. Estou falando com virginianos que vocês fizeram algo para merecer isso. A força. Você vai conseguir superação na tua vida sobre alguma situação, tá? Alguma situação desafiadora. Você não só vai superar a situação, você vai conseguir ter alguma espécie de superioridade dentro dessa situação que te desafia. Não é só superar, não é deixar para trás, é meio que o desafio que você teve que viver com essa situação, você se fortalece. Tem força e superação aqui, diante de alguma situação. Fortalecimento e superação diante de alguma situação desafiadora, tá? Bom, Virgem, terminei a leitura de vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. Pela energia e pela atenção. Gratidão.